Boa noite a todos. Cumprimentando o nosso anfitrião, o presidente Noronha, e com a permissão do nosso presidente do Conselho Federal, Cláudio Lamacchia, cumprimento a todos da mesa, reservando só um espaço para fazer uns agradecimentos aí às palavras simpáticas ditas pelo presidente Noronha e também pelo colega Jarbas, do Conselho Federal, a nosso respeito. E já alerto a assistência que tributem essas considerações e essas palavras simpáticas e elogiosas à amizade que nós temos em relação ao Jarbas, até em relação à proximidade de nossos estados, que no passado foi um estado só, que era o estado do Maranhão e Grão-Pará. Então, em razão dessa proximidade e da amizade que nos une e da luta da qual nós fazemos parte, ele às vezes se excede um pouco nos elogios, mas creiam, esse advogado não é merecedor de tanto. Todavia, agradece penhoradamente, colega Jarbas. Prezados, tenho certeza que não trago nenhuma novidade e certamente serei repetitivo, mas é importante que a gente reafirme essa afirmação de que a advocacia vive momentos difíceis. Talvez dos mais difíceis da história da advocacia nacional. Aquele artigo da Constituição que diz que o advogado é essencial à administração da justiça e inviolável nos seus atos e ações, no exercício da profissão, dentro dos limites da lei, passou a ser artigo para nós nos orgulharmos, mas nunca vi uma regra constitucional tão desrespeitada. E, às vezes, quando a gente enfrenta as autoridades deste país, como foi o caso quando nós estávamos, presidente Lamacchia, com o presidente do TST, nós fomos obrigados a dizer para ele que o escritório de advocacia, e ele entendia, mas imagina, e o que se pedia era o seguinte, vejam, um absurdo. O Ministério Público resolveu fazer ações para obrigar escritórios de advocacia a anotar na carteira dos advogados o vínculo empregatício. E tem feito isso no país inteiro. E em Recife, pasmem, chega um procurador da Justiça, pé na porta, sentido figurado, evidentemente, mas com a agressão e a violência igual, invadem o escritório do advogado, da sociedade de advogados, ocupa uma sala, passa a pedir documentos, manda chamar os advogados associados, ouve a todos, sem a presença de ninguém, apenas o procurador e o advogado, anota tudo isso numa papeleta, se retira do escritório com essa papeleta, que ninguém viu, e ninguém sabe o que foi anotado, não se sabe nem se anotaram naquela papeleta o que as pessoas que estavam sendo ouvidas dizem. Dessa atitude gera-se uma ação, que, pasmem, teve provimento de primeiro grau, para obrigar os escritórios a fazer a anotação de vínculo trabalhista nos advogados associados. Mas não teve provimento só no primeiro grau, não. Ela teve provimento no segundo grau, no recurso de apelação. E subiu para o TST, onde nós tivemos a oportunidade de participar de uma audiência de conciliação, e trago esse fato apenas para que os senhores percebam o que está acontecendo nesse país. Percebam não, eu sei que todos percebem, que todos têm vivido isso, mas para que a gente reafirme esse entendimento, para que sejamos capazes de reagir veementemente a essas agressões. E a OAB de Pernambuco dizia assim para o presidente do TST, presidente Noronha, mas, ministro, pelo menos avise a OAB de que vocês vão fazer essa fiscalização. E o presidente do TST deu um risinho de canto de boca, ministro Ives Gandra. Bah, mas vocês querem que... Aliás, bah não, ele não é gaúcho. Mas vocês querem que avise? Se avisar, eles ajeitam tudo. Quando eu era procurador, eu ia sem avisar.
E eu entrava na Petrobras e ia lá fiscalizar os navios mais distantes, e era lá que eu achava os problemas. Eu fiquei olhando para o ministro e falei: ministro, o senhor vai me permitir, com toda a venha e com todo respeito, mas, embora reconhecendo todo o poder econômico e político da Petrobras e toda a força que ela dispõe, nós temos que admitir que ela não tem uma garantia constitucional de inviolabilidade das suas instalações, como tem o escritório de advocacia, e não só o escritório de advocacia, os instrumentos de trabalho do advogado, as suas comunicações, as suas ligações, a sua conversa com seus clientes. Isso tudo, ministro, tem uma garantia constitucional da mesma hierarquia que tem as garantias da magistratura, como vitaliciedade, como inamovibilidade e redutibilidade dos salários. É a mesma hierarquia legal. E nós não estamos pedindo favor. Nós estamos exigindo que esse artigo seja respeitado. Porque, em que pese o escritório está aqui hoje para fazer um acordo com o Ministério Público, a Procuradoria não vai se imiscuir nos termos do acordo, porque o que se discute aqui não é o que nós estamos falando. Mas a Procuradoria entende que essa ação ela é nula e morta do início, porque busca e apreensão sem ordem judicial é processo nulo. E eu não entendo como é que nós estamos aqui sentados a discutir isto. E para concluir, ministro, e nós precisamos dizer essas coisas, eu quero registrar que mesmo no processo penal, quando a busca e apreensão em escritórios de advocacia, isso só é possível ser feito com ordem judicial e avisando-se à OAB sob pena de nulidade de busca e apreensão. Estou falando de processo penal e não de processozinho trabalhista. E mais, para concluir, me admira uma sentença onde os senhores condenam entes e partes, ou entes e indivíduos que não fizeram parte da relação processual. E aí o ministro pergunta: mas quem foi condenado que não fez parte da relação processual? Os advogados, ministro, que o senhor manda, que o seu colega manda fazer anotação na carteira do trabalho, sem que saiba se eles querem. Onde é que está aí? Onde é que está aí a hipossuficiência? Nós estamos falando da elite do conhecimento jurídico do país. Nós não podemos comparar um escritório de advocacia como uma fazenda do interior do Paraná, do Pará ou do Maranhão. Aqui eu sei que não existe isso, mas lá do Pará ou do Maranhão, onde alguns jagunços reduzem hipossuficientes e pessoas desinformadas à condição análoga de escravo, que aí sim o Ministério Público chega lá e com legitimidade promove as suas ações. Nós estamos falando de escritórios de advocacia. Mas trago esses fatos para que a gente desenvolva esse sentimento de revolta que nós precisamos ter. Porque, senhores, eu até o momento não falei de violação de prerrogativa na esfera criminal. Porque se eu fosse falar de violação de prerrogativa na esfera criminal, eu passaria a noite aqui e nós não cumpriríamos o resto do compromisso. Eu estou falando de violação de prerrogativa nas outras esferas da advocacia. Na advocacia previdenciária, conversava com um colega agora há pouco. Na advocacia administrativa, de colegas que dão parecer. E, presidente Lamáquia, estou vindo da Paraíba, lá do encontro de juristas, onde nós fizemos lá a abertura, falando de defesa das prerrogativas, e pasme, a despeito da recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público, de que não acione por improbidade administrativa contratação de advogados com dispensa de licitação, pela simples contratação sem dispensa de licitação, trago para esse plenário a notícia de uma ação feita agora lá, na semana passada. E o caso seria tão irônico se não fosse drástico, que o colega comentou, Charles, um conselheiro federal, Eduardo Johnson,
Eu era procurador desse município até poucos dias antes dessa ação com esse rapaz que entrou agora. E junto comigo era o... Sabe quem, presidente? Walter Agra. E eu disse, então, está errado. Vamos entrar com ação imediatamente. Vamos pedir que se coloque no polo passivo o Walter Agra e você também. Porque só fazendo graça para a gente suportar essa violação que a gente tem sofrido. E com essas constatações, exatamente para mover com o sentimento de cada um, os colegas gostam de recitar lá no Conselho Federal, quando se manifestam, aquele poema que todo mundo pensa que é de Mayakovsky, mas na verdade é de um poeta carioca, e é um poema de rimas livres, né? Então ele permite que você cite apenas uma quadra sem perder o conteúdo e o sentido. E todos conhecem, mas eu vou repetir só porque eu sou um mau declamador e essa é a única poesia que eu conheço, aliás, o único pedaço de poesia que eu conheço. Então eu tenho que repetir para não esquecer. Na primeira noite eles vêm e tiram uma flor do nosso jardim e nós não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, matam o nosso cachorro, destroem o nosso canteiro e nós não dizemos nada. Até que um dia, e essa parte é forte, essa parte é muito forte, o mais frágil deles, não é o mais forte, não é o chefe, é o subordinado, o mais frágil deles, invade a nossa casa, e aí os senhores conhecem o resultado. O que está faltando? Mandar fazer busca e apreensão na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados? Um colega me relatou agora há pouco, foi você, não foi? Que deferiu uma assistência, de um colega que é réu num processo penal. Penal? Num processo penal. O juiz deferiu. E mandou ouvir no Ministério Público. O Ministério Público disse, estou de acordo, mas mande juntar os autos o pedido de assistência. Eu quero ver o pedido de assistência que ele fez para a OAB. Eu quero ver o pedido de assistência que ele fez para a OAB. Presidente Noronha, se precisar da gente para ficar aqui na porta armado, para não deixar eles fazerem busca e apreensão para pegar esse documento, conte com a gente. Mas eu sei que o senhor não precisa. Mas só está faltando isso. E para concluir, senhores, eu quero apenas fazer um reparo na fala do colega Jarbas, que nem havia necessidade, mas apenas para ampliar o que ele disse. A Procuradoria não é o braço armado apenas da Comissão de Defesa da Prerrogativa, não. A Procuradoria é o braço armado da Advocacia Nacional, do Conselho Federal, e já esteve presente e estará presente sempre que solicitada. Já foi solicitada por esse Conselho Seccional, já foi solicitada por outros conselhos seccionais e sempre que solicitada, tanto pela Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, quanto pelas comissões e pelos conselhos seccionais, e também pela Abracrim, como já o foi, evidentemente que precisa haver a solicitação, porque se eu tentar fazer alguma coisa na seccional desrespeitando o conselho seccional, o presidente Lamarck me dá um puxão de orelha. Nós temos que respeitar a autonomia dos conselhos seccionais, mas a Procuradoria está a postos e está pronta para enfrentar qualquer agressão que se faça à violação de prerrogativa dos advogados. Muito obrigado e boa noite.